Eu vou. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos hoje mais um privilégio, né, de estarmos compartilhando a palavra do Senhor, né? Hoje nós vamos ter a Marilice como a ministra da pregação da palavra. Marilice, que é diaconisa na nossa igreja, ela tem andado junto conosco, fazendo parte do corpo de Cristo, né? Então nós precisamos sempre ter a direção de Deus. E a direção de Deus, ela sempre vem quando nós nos dispusermos quando nós nos colocamos na presença de Deus para fazer a obra, né? Então, às vezes, nós ficamos falando assim, eu não consigo, eu não vou conseguir. Mas tem uma coisa que Deus deixa claro na vida do cristão. Porque ele fala muito na sua palavra sobre crer. Aquele que crer, né? Sempre assim, aquele que crer. Se você crer, você vai conquistar. Se você crer, você vai receber. Se você crer, ao abrir da sua boca, rios de água sairão dessa boca. A Bíblia fala, por que andeis ansiosos? Por que andei ansiosos? Porque a ansiedade, ela traz coisas ruins para nós, né? Mas às vezes traz boas também. Então assim, mas só que quando nós entendemos o plano de Deus, nós não temos que andar ansiosos. Porque é o momento que a gente abre a nossa boca, Deus enche. Deus vai trazer a palavra para mim e para você de uma forma onde seja da vontade dele, onde vai repercutir algo precioso, onde pessoas vão ser transformadas, né? Então, quando a gente é transformado de glória em glória, como diz um salmo que fala que nós somos transformados de glória em glória. Então, a nossa vida só é manifesta para Cristo quando nós cremos no poder dele. Então, irmãos, hoje é um dia especial. A diaconisa Marilice, ela nunca pregou assim diretamente ao vivo na internet, já pregou várias vezes na igreja. A gente sabe do temor que ela tem a Deus, a gente sabe da forma que ela conduz a sua vida em retidão, em santidade, buscando o poder de Deus. Então nós vamos ouvir essa palavra, né? Eu daqui a pouco vou estar lá do outro lado assistindo, junto com você. Nós vamos o quê? Interceder por esse culto. Porque nós sabemos que quem vai falar, quem vai dizer, quem vai ministrar os nossos corações é o próprio Deus. Porque Ele usa os seus escolhidos e capacita-os. Ele capacita-nos, né? Ele capacita os seus escolhidos. Então, o principal de tudo é a gente se colocar na presença do Senhor, né? Então, hoje nós nos colocamos na presença do Senhor para que a obra dele seja completa nas nossas vidas. Então, irmãos, eu gostaria que você, que está aí desse lado, eu creio que a maioria já entrou já no Facebook, já estão conectados, né? Já estamos juntos. Então, eu gostaria de chamar a irmã Marilice aqui. Nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você intercedesse aí também, que fizesse uma oração junto comigo, junto com ela, né? Para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, né? E que essa ministração venha trazer algo precioso, algo de peso para nossas vidas, algo de decisão, algo de transformação de vida, algo de conhecimento, né? Porque a palavra de Deus vai vir trazer conhecimento para nós. Então eu convoco a igreja a orar agora pela irmã que vai trazer essa palavra, tá? Pode vir, irmã. Eu sei que eu acho que eu não vou aparecer aí, né? Mas eu vou estar orando aqui, tá? Eu creio que vocês estão ouvindo a minha voz. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a sua filha, Senhor. Eu peço que o Senhor venha dar sabedoria para ela, Pai. Que seu Espírito Santo, Pai, venha falar conosco através da boca dela. E seja o Senhor a ministrar aos nossos corações através da vida dela. E eu peço, Senhor, uma bênção especial para a sua vida. Porque ela está pregando aqui, mas está precisando também de uma palavra. Porque ela é dependente de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame um bálsamo poderoso sobre a vida dela. Que ela receba de Ti o melhor.
Que ela venha trazer uma palavra que venha do seu trono, Pai. Eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. E eu abençoo ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Como o pastor João falou, é a minha estreia diante das câmeras, mas a confiança está no Senhor, no Espírito Santo de Deus, né, que nos conduz, que fala conosco. Eu quero inclusive agradecer primeiro a Deus, que eu creio de verdade que o chamado é do Senhor, mas também existem homens, né, que percebem esse chamado. O pastor Luiz, o pastor João, como o meu líder imediato aqui em São Paulo, né, que estão me dando essa oportunidade de trazer a palavra de Deus, que realmente é privilégio. Falar da palavra de Deus é privilégio. E eu quero convidar vocês nessa noite, né, a abrir a Bíblia de vocês, acompanhe a palavra de Deus, que nós vamos ler em 1 Samuel no capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 22. Amém? Capítulo Samuel 4, 11 ao 22. Está escrito assim: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos de terra e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração temendo pela arca de Deus. Então, pois, aquele homem anunciou isto na cidade, e toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz dos gritos, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli de idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucede, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também um grande destroço entre o povo. E demais disto, também os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel por 40 anos. E sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima ao parto, e ouviu estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram. Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez menção disso. E chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Deus de Israel, porquanto a arca de Deus foi tomada, foi presa porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido, e disse: De glória
A glória de Israel é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Amém. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, não seja eu, Senhor, a falar a tua palavra, mas seja o teu Espírito. Eu declaro, Senhor, que esta palavra é viva e eficaz, eficaz para transformar, eficaz, Senhor, para curar, para mover corações. Eu te peço, Senhor, faça a tua obra, Senhor. Usa, Senhor, esta palavra que será lançada na vida daqueles que estão ouvindo nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É interessante, irmãos, que essa é uma palavra já bastante ouvida pela maioria dos que já congregam numa igreja, que leem a Bíblia. E eu confesso que eu já li essa palavra várias vezes, mas dessa vez, enquanto eu lia, o Espírito Santo me chamou a atenção, porque Eli, sendo um sacerdote, julgando Israel, como está escrito já há 40 anos, ele, nessa passagem, a gente vê que os filisteus se levantam em guerra e Eli fica à beira do caminho, preocupado com seus 2 filhos que estavam na guerra? Não, estava preocupado com a arca do Senhor. E de repente, Israel, ele foi vencido na batalha. Os 2 filhos de Eli morreram. E vem um jovem dar a notícia a Eli. E isso me chamou a atenção. Porque quando aquele mensageiro fala para Eli, os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, morreram, Eli resiste. Eli resiste a essa notícia trágica. Mas quando é mencionado a arca do Senhor, ele não suporta. Ele cai para trás da cadeira, sendo um homem gordo, velho, pesado, ele quebra o pescoço e morre. A sua nora, grávida, levou um choque. E o interessante é que o que ela mais fala, porque enquanto ela está tendo aquele bebê, ela está morrendo. Enquanto aquelas mulheres falam para ela, olha, você teve um filho, ela não se importou com o filho que estava nascendo. Ao contrário, marcou a vida daquela criança. Aquela criança estava nascendo num dia e ela estava nascendo órfã de pai, de mãe que estava morrendo ao dar à luz, o avô que tinha morrido no mesmo dia, o tio tinha morrido, e ela ainda foi marcada com um nome. Icabod, ou Icabod em algumas traduções. Isso me chamou a atenção. E a palavra de Deus, eu comecei a ler, e a gente vê, vamos tentar ver por quê. O porquê que a arca de Deus tinha essa importância tão grande. Eli era um sacerdote, né? A palavra de Deus fala, um sacerdote, aqueles sacerdotes que era da linhagem de Arão. Ele julgou Israel por 40 anos. Ele estava velho, ele cumpriu o seu chamado. Ele até cumpriu o seu chamado, eu acredito. Porém, se nós voltarmos ao capítulo 3, nós vamos ver que apesar de Eli cumprir o seu chamado, ele tinha um problema dentro da sua casa. E esse problema eram os seus 2 filhos, Hófni e Finéias. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli eram ímpios, eram filhos de Belial. Eles não temiam a Deus, eles não conheciam a Deus. Mas o que é interessante, irmãos,
é que filho de sacerdote é sacerdote. Portanto, Hófni e Finéias, eles eram sacerdotes. Tanto que eles levaram a arca para a guerra. E isso era a função do sacerdote. Mas antes de continuar essa introdução da palavra, eu queria que vocês entendessem, e eu creio que a maioria de vocês que me ouvem já sabem, né? Que assim, a palavra de Deus ela é mencionada em Hebreus que toda lei ela é uma sombra do que há de vir, dos bens futuros. Todos os símbolos da lei, a arca, o sacerdote, o tabernáculo, a oferta dos cordeiros, tudo aponta para a nova aliança, tudo aponta para o Messias que havia de vir, tudo apontava para a época da graça aonde nós vivemos. Também os sacerdotes, também, inclusive em Apocalipse fala que Jesus nos redimiu pelo seu sangue e nos tornou para Deus reis e sacerdotes. Então, durante essa mensagem, eu quero que cada um de vocês se vejam como um sacerdote. Que coisa grande, que grande honra os filhos de Eli tinham. O pai já estava velho, morrendo, eles assumiriam o lugar de sumo sacerdote. Mas ao invés disso, eles eram meio dados aos prazeres da carne. Está escrito que na hora do sacrifício, quando os animais eram sacrificados, o sacerdote tinha direito a uma porção de carne. Mas eles iam até os sacerdotes que estavam sacrificando e eles falavam: eu quero a minha porção de carne agora. E os sacerdotes falavam: mas será que você não pode esperar? Deixa eu queimar as gorduras para o Senhor e depois você pode se servir. Mas eles falavam: não, eu quero agora. E se você não me der agora, eu vou tomar a força. Eu vou tomar a força. Também está escrito que várias mulheres ficavam na frente da tenda do encontro. Era o tabernáculo onde ficava a arca, era o lugar da presença de Deus. E eles não honravam. Essas mulheres iam ali e eles dormiam com essas mulheres. Adultério, porque nós vimos aqui que Finéias era casado, Hófni provavelmente também. E Eli, sendo sacerdote, não só sacerdote, ele era juiz de Israel, porque naquela época não havia um rei sobre Israel. Deus era o governo. E o juiz julgava segundo a lei de Deus. Eli sabia qual que era a lei. A lei para quem cometia esses pecados era a morte. Mas aos seus filhos ele protegia. Ele até falou com seus filhos: filho, não se faz isso como vocês têm feito, desonrando o Senhor. Se o homem pecar contra o homem, os juízes julgam, os juízes trazem uma sentença. Mas se o homem pecar contra Deus, o que será? Ele sabia que o pecado contra Deus era a morte. Como está escrito, pecado, o salário do pecado é a morte. Como eu falei, a lei é símbolo. É símbolo. Ela é uma sombra, porque eles não conseguiam ver direito as coisas que Deus estava apontando para Jesus. Mas o pecado, o salário do pecado na graça continua sendo a morte. Só que como na graça as coisas são espirituais, mas na lei não. Então Deus envia um profeta até Eli e fala para ele: você foi escolhido da sua família,
Você foi escolhido para levar os sacrifícios diante da minha presença, para entrar no Santo dos Santos, depois do véu. Você foi escolhido para vestir o éfode, aquela veste sacerdotal que só o sumo sacerdote podia usá-la e entrar na presença de Deus e oferecer sacrifício, buscando perdão pelo povo, cuja inclusive essa veste, ela tinha 12 pedras preciosas, escrito o nome das 12 tribos, e o sacerdote entrava diante da presença de Deus, levando as 12 tribos e oferecendo sacrifícios. E Deus fala: você recebeu toda essa honra, mas você preferiu honrar mais os seus filhos do que a mim. E Deus anuncia que os seus filhos morreriam no mesmo dia. E é exatamente isso que nós lemos aqui, né? Eles vão para a guerra, levar a arca. Não somente eles são mortos, mas a arca é roubada. De repente, o pecado trouxe destruição em uma família. Eles escolheram o pecado, porque eles conheciam a lei. Hófni e Finéias, eles sabiam a lei, eles cresceram dentro de um lar de um sacerdote, eles sabiam, mas eles escolheram o que eles mais queriam. Eu quero primeiro satisfazer a minha vontade, eles falavam, quando eles pegavam o sacrifício antes de deixar ser servido ao Senhor. Eu quero satisfazer a minha carne. Primeiro eu. Se sobrar, que sobrar, fica para Deus, né? E Eli cumpriu o seu chamado. Porém, dentro da sua casa, Eli falhou como sacerdote, como juiz. Mas por que será, irmãos, que a arca chegava a ser mais importante que os próprios filhos de Eli? Por que será que a arca foi mais importante para a mulher de Finéias do que o próprio filho que estava saindo do seu ventre? Se a gente olhar lá em Números, nós vamos ver quando Deus deu para Moisés fazer toda a referência, para ele construir o tabernáculo, para ele construir a arca. Não vamos entrar nesses detalhes, mas assim, a arca era uma caixa, tipo um baú feito de madeira, revestida de ouro. A sua tampa, de igual modo revestida de ouro, tinha 2 querubins, as asas que cobriam, como referência do trono de Deus. Os querubins que cobrem o Santo dos Santos, então simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Era poderosa. Quando levava para a guerra, os inimigos tremiam de medo. Quantas vitórias Israel conquistou pelo poder de Deus representado na arca? Mas, assim, a gente diz que a arca, né? A arca era um símbolo poderoso, representava Deus, mas é um baú. O que será que tinha dentro desse baú? Estava vazio? Não. Lá em Hebreus 9 fala que dentro do baú Moisés recebeu ordem de Deus para colocar as tábuas da lei, as tábuas com os 10 mandamentos, o símbolo da aliança que Deus fez com aquele povo. Também colocou um pote de ouro com o maná, o pão que descia do céu todas as manhãs e que alimentou Israel por 40 anos. Estava dentro da arca. Também dentro da arca estava
a vara do sacerdote Arão, que floresceu. Essa referência vocês encontram lá em Números 17, se vocês quiserem ler essa história. Mas houve uma rebelião na época, porque não aceitavam que só os descendentes de Arão fossem sacerdotes. E Deus falou: cada tribo escolha um príncipe e traga uma vara para Moisés. Uma vara, um cajado de madeira seca. Isso representa autoridade. E trouxeram as 12 tribos. E a tribo de Levi traz. Desculpa. A tribo de Levi traz então pela mão de Arão a sua vara. E Deus fala: a vara que florescer, este é o homem a quem eu, Deus Todo-Poderoso, escolhi para ser sacerdote sobre o meu povo. E na manhã seguinte, a vara de Arão estava cheia de flores, tinha galhos nascendo, tinha até amêndoas. Olha o poder de Deus, de uma vara seca. E Deus falou para aquele povo através dessa vara: esse é o meu escolhido. Esse é o meu escolhido. E Arão, ele não desprezou o seu chamado. Eu quero dizer que eu coloquei um título nessa mensagem: não despreze o seu chamado. O seu chamado de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como assim, segundo a ordem de Melquisedeque? Sim, porque a lei é uma sombra dos bens futuros. Né? E lá, Hebreus, aliás, leia o livro de Hebreus. Eu fiquei admirada quando Deus começou a me dar essa mensagem. Tudo que eu queria, os versículos que me vinham de reverência, eu achava tudo em Hebreus, né? Assim, Hebreus fala que... Desculpa, eu me perdi aqui. Então, Jesus Cristo, ele foi feito por Deus, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. Ali, Deus escolheu Arão, um homem falho, fraco, para representar o que viria no futuro. E agora Jesus derrama o seu sangue e Deus jura. Imagina Deus jurando por si mesmo: tu és o meu filho, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois, como na tribo de Levi, essa figura, o que acontece? Todos os descendentes de Arão seriam sacerdotes. O filho de Arão, o neto de Arão, e assim para sempre. E Jesus, na graça, ele me fez sacerdote. Ele te fez sacerdote. Todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu quero que você compreenda que nós somos sacerdotes do Pai. Jesus nos fez sacerdotes para Deus. E olhando de volta para os símbolos que estavam na arca, né? Eu falando, estavam as tábuas da lei. Mas o que tem a ver com Jesus? Representa Jesus. Sabe por quê? Jesus é a palavra de Deus. 1 João, ele fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Apocalipse também fala: e o nome pelo qual é chamado é a palavra de Deus. Jesus está lá representado.
na palavra de Deus dentro da arca. E o maná também representa Jesus. Porque em João 6, 48 a 51, Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aquele que comer desse pão viverá para sempre. Jesus está representado na palavra que estava na arca, no maná que estava na arca e também na vara de Arão que floresceu. Porque Jesus, como eu falei, ele foi como Arão tinha sido escolhido por Deus para ser sacerdote. Jesus também, Deus o declarou como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, nós vamos falar um pouco agora, voltar à história que nós lemos, sempre lembrando o que simboliza a arca, presença de Deus, né? O trono do Deus, dos querubins que cobre, mas também o Filho representado como palavra, como pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, e como sacerdote com autoridade, eleito por Deus vivo, e que chamou seus irmãos, aquele que ele resgatou, que ele comprou, e colocou na mesma linhagem de sacerdotes. E eu volto a falar o título da minha mensagem, porque Hófini e Finéias desprezaram esta honra e pagaram um preço. Não despreze o seu chamado. A arca de Deus agora está na mão dos inimigos de Deus, está nas mãos dos filisteus. E a palavra de Deus fala que quando um justo se converte, há festa no céu. E eu fico imaginando que também os demônios festejam muito quando eles conseguem tirar a presença de Deus. Lembre-se, a presença de Deus, quando eu falar, estou falando da arca, e é na nossa vida hoje, né? É Jesus, tá? Então, quando os demônios conseguem tirar a presença de Deus, a glória de Deus da vida de alguém, como conseguiram tirar ali do povo de Deus, eles se alegram muito. E eles chegaram ali no seu país, e a primeira coisa que eles fizeram com a arca foi colocá-la como uma oferenda ao deus Dagon. Dentro do templo de Dagon, eles colocam a arca do Senhor, de frente da estátua do seu Deus. E eles festejam. E no outro dia, logo bem cedo, os sacerdotes de Dagon entram no templo. E eles têm uma grande surpresa, porque Dagon está caído com o rosto em terra diante da arca, diante da presença do Deus de Israel, diante do pão vivo que desceu do céu, diante da palavra de Deus, diante do sacerdote eterno. Dagon estava caído. Aqueles homens, os sacerdotes, juntaram-se vários, e eles tinham que colocar aquela estátua em pé, porque era uma estátua. Tinha pés, mas não andava. Tinha mãos, mas não tocava. Tinha olhos, mas não enxergava. Tinha boca, mas não falava. Tinha ouvidos, mas não ouviam nada. Precisavam que homens o levantassem e colocassem de pé de novo. E assim eles fizeram. E mais uma noite, e no outro dia, eles entram no templo de Dagon e eles encontram a estátua novamente caída. Só que agora, a cabeça e as mãos tinham sido cortadas. Tinham sido cortadas, não quebradas, a palavra diz. Então, aqueles homens
Eles tinham que tomar uma decisão. Eles estavam vendo que o Deus de Israel era poderoso. Eles tinham que fazer uma escolha. Será que seria inteligente eles pegarem agora a cabeça de Dagon, que já estava cortada, as mãos cortadas, com um entulho, e ficar com a presença de Deus? Mas não foi isso que eles fizeram. Eles escolheram ficar com Dagon. Vamos tirar a arca daqui. E levaram a arca para uma cidade. Mas aquele povo, ele tinha os seus conceitos, os seus preconceitos. Era um povo cheio das suas próprias vontades, cultural. A maioria dizia, não, os meus pais a vida toda adoraram Dagon. Dagon é o nosso Deus. Eu estou vendo que o Deus de Israel é poderoso, mas eu prefiro ficar com as minhas tradições. E a mão de Deus começou a pesar, porque não havia santificação naquele lugar. E a presença de Deus, para existir, precisa de santidade, precisa de mudança de vida, o que não havia ali. Pessoas começaram a ficar cheias de chagas, com hemorroidas, e levavam a arca para um lado e levavam a arca para o outro, e reuniram os sacerdotes e os sábios. O que nós vamos fazer? Nós temos que levar de volta, mandar embora essa arca. O Deus de Israel está nos punindo. E eles tiveram uma ideia. Eles falaram, vamos pegar 2 vacas que acabaram de dar cria, com seus bezerros bem novinhos, e nós amarramos os bezerros próximos até dela. E assim que a gente amarrar essas vacas, nós vamos soltar e vamos ver se ela vai seguir para Israel. E assim eles fizeram, e as vacas seguiram para Israel. Entraram no território de Israel. A presença de Deus, a glória de Deus. A arca estava voltando, mas ainda estavam longe de Israel, de Jerusalém, muito longe. A arca fica ali naquele território, no território rural, por muitos anos. Por muitos anos. Até que entra a história do rei Davi. Porque nesse período, o povo de Israel pede um rei e Saul é colocado como rei. Saul reinou por muitos anos, mas ele nunca desejou buscar a presença de Deus. Ele reinou com seu cetro, ele viveu com as suas próprias teorias. Ele não buscou a glória de Deus, ele não buscou a palavra de Deus que estava naquele lugar. Mas Davi entra e ele detém esse desejo. Quando Davi assume o trono de todo Israel, ele se lembra da arca. E ele fala, eu vou buscar a arca. E Davi prepara um tabernáculo. Vocês já ouviram falar no tabernáculo de Davi? Davi prepara um tabernáculo para a arca, para a presença de Deus, do Deus vivo. Mas ele não sabia como buscar a presença de Deus. Como tantos de nós que sabemos que Jesus morreu por nós, que nós precisamos orar, que nós precisamos jejuar, que nós precisamos ler a Bíblia, mas nós escolhemos muitas vezes outras coisas que talvez preencham melhor o nosso tempo e deixamos de buscar a presença do Senhor. Davi, ele foi buscar a arca, a presença do Senhor, e ele colocou aquela arca em carros de boi, carros novos, e ele tentou conduzir essa arca até Jerusalém, mas em um certo momento a arca ia caindo do carro, um dos sacerdotes toca na arca e ele é morto. Davi se entristece, ele desiste, ele deixa a arca na casa
de Obed-Edom e volta para Jerusalém. Mas quando Deus entra em uma casa, acontecem milagres. Eu poderia falar do meu testemunho, mas o tempo não permite. Do que Deus fez na minha vida, na minha casa, quando eu e as minhas irmãs, de maneira até meio que inconsequente, como Obed-Edom, né? Ele colocou a presença de Deus dentro da casa dele. Foi uma transformação muito grande. E Davi ouviu lá de Jerusalém, porque a notícia corre, irmãos. Quando Deus começa a agir nas vidas, quando Deus entra numa família, quando Deus entra na vida de alguém, transforma. Saiba que a notícia corre, e essa notícia chegou a Jerusalém. E Davi se alegrou. Vamos buscar a arca. Só que agora nós vamos buscar da forma correta. E qual que é a forma correta? Como Deus mandou Moisés, dos 40 anos no deserto, os sacerdotes carregavam a arca aqui nos ombros. Eles sentiam o peso da arca, eles sentiam o peso da palavra. E assim chegam ali e eles tomam a arca. E os 4 sacerdotes, com a arca nos ombros, através dos varões que tinha, porque ela tinha 4 argolas onde se colocava varões, e colocava no ombro 2 homens aqui e atrás 2 homens. E eles começavam a andar. Eles começaram a andar em direção a Jerusalém, a cidade santa. E eu quero te dizer, meus irmãos, quão tremendo, porque esta palavra também dos 4 sacerdotes caminhando, carregando a arca, carregando o pão vivo que desceu do céu, carregando a palavra de Deus, carregando a autoridade de sacerdotes, ela também se remete aos nossos dias. Porque os sacerdotes andando em perfeita unidade, porque um não podia correr mais que o outro, eles tinham que andar num compasso, como a igreja anda hoje sobre a face da terra. E se a gente olhar, nós podemos ver que hoje a igreja anda juntamente com o Pai, que era a tampa, com as asas do querubim que cobre, o Filho representado nos símbolos, o Espírito Santo, os varões que nos ajudam a sustentar a presença de Deus na nossa vida. Hoje é o Espírito Santo fazendo a obra na terra. E a igreja marchando desta maneira sobre a terra. A igreja está entrando nas prisões e transformando vida. Está entrando na vida de pessoas viciadas em drogas, viciadas em pornografias. A igreja tem este poder. É fácil, irmão, carregar a arca, carregar a glória de Deus nos ombros? O caminho era longo até Jerusalém, era estreito, estava calor, mas eles continuavam, eles não desistiam do seu chamado. A glória de Deus, a presença de Deus precisavam ser restaurada. O tabernáculo estava vazio, precisava da presença. E aqueles sacerdotes marcharam, como nós, igreja, temos que marchar na face dessa terra. Eu te digo que tem muitas pessoas no Oriente Médio, na África do Sul, em muitos países, pagando com a própria vida essa honra de transportar o pão da vida, a palavra do Deus vivo que desceu do céu, o sacerdote eterno. Eles estão transportando e pagando com a própria vida. Por que nós vamos desistir? Não é fácil. Eu não sei o que passa na sua vida hoje. Pode ser que você está falando, está pesado. Está pesado, Senhor, está pesado. Não estou aguentando. Somos unidade, como eu falei. Unidade perfeita, Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus falou ali em João 17. Pai,
que eles sejam um, assim como tu és um em mim e eu um em ti, que ele seja um em nós. Unidade perfeita, mas um sacerdote nunca está só, são vários sacerdotes. Ajuda a carregar a carga do irmão. Está pesado? Vamos dar uma força. Vamos ajudar a carregar. Até Jesus precisou de alguém que carregasse a sua cruz. Nós temos que ser igreja unida, que não deixa o irmão cansado caminhar só. Unidade perfeita. E aqueles sacerdotes, eles conseguem chegar com a arca, introduzir a arca no Santo dos Santos, depois do véu, no lugar de adoração. E porque tabernáculo de Davi também aponta, tabernáculo de Davi também nos remete. Desculpa. Nos remete a essa época, porque lá no livro de Amós está escrito, Deus fala, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, eu vou colocar ele de pé de novo e ele vai alcançar até os gentios. Davi, ele fez turnos de sacerdotes, de levitas, de porteiros. Havia naquele tabernáculo aonde a arca foi colocada, adoração, louvores, sacrifício contínuos, como vai haver, como deve haver hoje na igreja, como deve haver e como haverá quando nós estivermos na presença de Deus. Eu gostaria de recapitular os personagens, mas o tempo não permite. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo como sacerdote, eu ia ler, mas eu vou só citar para você. Leia, por favor, depois. Hebreus 4, 13, 14, 15. O autor de Hebreus fala assim: nós não temos um sacerdote que não saiba reconhecer as nossas lutas, as nossas fraquezas. Temos um sacerdote que em tudo foi provado. Em tudo ele foi provado. Como nós temos sido provados, Jesus passou nessa prova, só que sem pecado. Então hoje, assim, e ele fala aqui, ele pode interceder por nós. E ainda fala, o sacerdote carnal, ele entrava depois do véu, aonde estava a arca, onde estava o Santo dos Santos. Jesus, como sumo sacerdote, ele entrou direto na presença de Deus Pai, nos céus, levando um sacrifício que era o seu próprio sangue, não mais de carneiros, de cordeiros, que apontavam para Jesus. Agora o próprio Jesus ali entrou, diante de Deus, não com as vestes, com pedras, com os nossos nomes, mas com um livro da vida. Aleluia. Que se você já tem o teu nome escrito, cuide para não perder. E se você não tem, aceita Jesus. Aceita esse pão vivo que desceu do céu. Entrega a tua vida e o teu nome será escrito nesse livro. E se não importa se você é Finéias, se você é como os filisteus, não importa se você tem tentado buscar a glória de Deus e você a presença de Deus e você não está conseguindo. Hoje Jesus quer nos ajudar, porque Ele conhece a fraqueza e a necessidade de cada um. E eu quero terminar esta pregação, meus irmãos, te pedindo que você ore, sabendo que o sangue de Jesus te cobre, te perdoa, te faz branco como a neve, que você
é chamado para ser um sacerdote, para honrar a Deus, para andar com Deus, para servir a Deus nessa terra. Não desista, não desista, eu te peço, não desista do teu chamado. Em nome de Jesus, não desista. Ainda que esteja pesada a caminhada, ainda que o cheiro, os prazeres da carne, as coisas que te atraem, mas não desista. Dobre os teus joelhos diante do Senhor e creia que Ele é poderoso para te sustentar. Eu quero orar com vocês. Amém? É a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que é viva e eficaz. E eu te peço agora que onde estiver um irmão, em oração a ti, Senhor, que o Senhor socorra, que a tua palavra viva e eficaz, Senhor, comece a agir, Senhor. Comece a transformar vidas e situações como tu transformaste, Senhor, na vida de Obed-Edom. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja, Deus, eu te peço, um povo buscando a tua presença, Senhor. Buscando a tua presença, Senhor, como Davi fez e não desistiu de buscar, até que ele conseguiu trazer de volta, Senhor, a tua presença para o meio de Israel, Pai. E ali, Deus, o teu povo foi muito abençoado. O inimigo teve, Senhor, que se dobrar, Senhor, diante da tua presença, diante da tua glória. Eu entrego cada vida, Deus, que está orando comigo neste momento, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. E obrigada por todos que estão ouvindo e assistindo. E eu quero chamar o pastor João, que vai dar a bênção apostólica. Amém? Irmãos, a paz do Senhor, que palavra maravilhosa, né? Leva a gente para buscar mais a presença de Deus, né? A Arca da Aliança representava Deus para aquele povo, né? Então nós precisamos ter essa palavra, essa ministração no nosso coração, para que em todas as dificuldades que nós tivermos, como aquele homem que não repreendia os seus filhos, né? Seus filhos faziam coisa errada. Então, assim, nós como sacerdotes, né? Nós estamos buscando essa presença, né? Então, eu creio que essa palavra vai ser desenvolvida mais ainda no seu coração. Eu creio que foi maravilhosa e que Deus vai abençoar muito a sua vida. Então, eu gostaria que você levantasse as suas mãos em forma de recebimento, tá? Eu vou dar a bênção apostólica. E já avisando para você que quinta-feira nós temos a ministração, eu creio que é do pastor Érico, às 19 horas também, na quinta-feira. Então conto com a união da igreja, do corpo de Cristo, e que você divulgue o link para que outras pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Que o Senhor olhe para ti e te abençoe. Que Ele tenha misericórdia da sua vida, que Ele possa cravar essa palavra no seu coração e que você possa cada dia mais buscar a presença de Deus. Eu, como ministro do Senhor, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Até a próxima. Deus abençoe.